Você tem um propósito de vida? Você sente que a sua vida está fazendo sentido? Ou você está com a sensação de que a sua vida não está fazendo muito sentido, que você não tem um propósito muito bem definido? E se esse for o seu caso, então vem comigo para a gente refletir sobre esse tema. O primeiro ponto que vale destacar é que você precisa viver de acordo com os seus valores para que você sinta que a sua vida faz sentido. E os seus valores pessoais vão ser os seus princípios que vão guiar as tuas escolhas, os teus comportamentos na sua vida. Vai basicamente representar o que de fato é importante e relevante na nossa vida. Vão refletir as suas crenças, que são moldadas pela sua história de vida, suas experiências, cultura e influências sociais. E para ter um propósito de vida, você vai ter que passar por esse autoconhecimento. É se perguntar quais são os seus valores. Comece a olhar para as suas virtudes, veja como você se posiciona no mundo, como você pensa, como você se comporta com as pessoas. Aí você já vai ter uma ideia dos seus valores. Por exemplo, se você é uma pessoa muito íntegra, você vai ter dificuldade de mentir, mesmo que seja algo pequeno, porque a sua integridade está falando dos seus valores. E os seus valores vão refletir em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. E se você não viver de acordo com os seus valores, a tendência é que você comece a se sentir mal e a se sentir desconfortável com você mesmo e com as pessoas onde você se encontra, com aquela sensação ruim de estar fazendo algo errado. Então, por exemplo, vamos dizer que você seja muito transparente, que a integridade seja algo extremamente importante na sua vida, mas no seu ambiente de trabalho, por ordens maiores, você tenha que mentir e falar algo meio distorcido que você sabe que não é algo verdadeiro. Por mais que não seja da sua vontade ter que fazer isso, mas que por algum motivo você se obriga a fazer, aí já vai ter um desconforto, porque você vai se sentir mal com a situação, porque aquilo vai contra os seus valores. E às vezes as pessoas não percebem que estão em ambientes que também escutam coisas que vai muito contra o que elas acreditam, gera um desconforto, às vezes até uma dificuldade de interagir, de se relacionar. Então é importante perceber isso até no rol de amigos, de colegas, de pessoas que você se relaciona, se comunica. Porque se você não estiver identificado com essas pessoas, provavelmente vai ter um desconforto. Não vai ser aquele relacionamento fluido, porque vão existir barreiras. Isso não se trata das pessoas pensarem de formas diferentes, mas de pensarem de uma forma que vai muito contra o que você considera o ideal. Então, viver de acordo com os seus valores vai te trazer uma sensação estável, de que você está em ambientes que estão alinhados com você, com a sua forma de pensar. E quando isso vai muito contra, acaba surgindo desconforto. E por que isso é importante? Porque de alguma forma vai refletir no seu senso de felicidade. Ter um propósito de vida vai te trazer uma sensação interna de felicidade, de que você faz algo que faz sentido. Lembrando que a felicidade não é uma ausência de problemas, porque não tem como viver sem passar por algum desafio, sem passar por sofrimentos, porque isso faz parte da existência humana. Mas você se sentir bem internamente falando, vai inclusive te fortalecer a lidar com os seus desafios, com o que é externo, porque a felicidade é um estado interno, de plenitude, de que você faz coisas na sua vida que fazem sentido para você, porque justamente estão atrelados aos seus valores. Então não tem como você definir um propósito para sua vida sem conhecer-se melhor, sem ter esse autoconhecimento e sem responder essas perguntas. Quais são os seus maiores valores? E de que forma você pode contribuir com o mundo de um jeito que te passe a impressão de que a sua vida faz sentido,
que você faz a diferença onde você está, com as pessoas que você se comunica. Claro que você também pode ter propósito de vida diferentes em momentos diferentes da sua história. Então, de repente, o que fazia sentido para você ontem não faça tanto sentido amanhã. Mas é por isso que você precisa estar sempre se questionando o que hoje faz sentido para sua vida. Porque um propósito de vida também pode ser mutável. Às vezes a gente vai mudando a nossa forma de pensar conforme os anos vão se passando, conforme as nossas vivências. E se pergunte também se coisas não se perderam ao longo da sua história. Talvez um sonho que você tinha lá na sua infância, na sua adolescência, tenha se perdido ao longo do caminho. Às vezes a gente começa a ser envolvidos pelo que dita a sociedade. Então, de repente, você queria fazer algo, profissionalmente falando, mas você não fez porque alguém falou que você tinha que ir por um outro caminho. Às vezes por status social, ou te induziram a escolher algo que te daria mais recurso, que falaram que tem mais oportunidade, qualquer coisa assim. Mas o problema é que se esse não era o seu caminho, então não vai fazer sentido para a sua vida. E é importante a gente fazer escolhas mais conscientes disso. Será que aquilo está atrelado aos seus valores? Será que vai fazer sentido para a sua vida? Porque a felicidade justamente é essa sensação interna de sentido, de um propósito. E às vezes as pessoas confundem a felicidade com ter, com o status social, com ser reconhecido pela sociedade, pela família, por ser aprovado pelos outros. Aí você basicamente está vivendo de acordo com a ideia do outro. Esse outro pode ser alguém muito próximo, mas não é você. E aí não vai funcionar, porque você não vai estar se sentindo feliz, não numa plenitude. E as conquistas, elas vão gerar um certo nível de felicidade, de bem-estar, até mesmo de autovalorização, mas não necessariamente vão te ajudar a se sentir pleno consigo mesmo. Talvez você conquiste um monte de coisa importante para você, que também faça sentido para a sua vida, por conforto, por estabilidade, mas que você olhe para tudo aquilo e veja que no fundo não tem um sentido real. Então aí que entra você encontrar um propósito, que pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive coisas simples. Se você é uma pessoa mais altruísta, você pode, por exemplo, contribuir com instituições de caridade, com uma ONG de animais, com alguém que está ali na rua passando por uma dificuldade, precisa de uma roupa, de um alimento. Às vezes as pessoas precisam de uma palavra, de uma atenção, às vezes até uma oportunidade de expressão. Tudo isso pode estar atrelado ao seu propósito de auxiliar, de beneficiar a vida de alguém, seja com recurso financeiro ou seja com a sua atenção, com a sua gentileza. Os seus valores, por exemplo, podem estar atrelados a uma profissão que não necessariamente seja algo que te dê um status social, uma visibilidade, um reconhecimento da sociedade. Mas por mais simples que seja o teu trabalho, você pode usar a sua gentileza para com as pessoas que estão ao seu entorno. É um sorriso, é algum tipo de auxílio. Então não importa onde você esteja, é importante que aquilo faça sentido. Porque se não fizer, em algum momento você vai começar a se sentir mal, mesmo conquistando várias coisas. O que faz sentido para a minha vida é ouvir as pessoas, é ouvir a dor do outro, auxiliar da forma que eu posso, utilizando da minha profissão ou não. Por exemplo, ter um canal aqui no YouTube faz parte do meu propósito de vida, que é justamente utilizar do meu conhecimento dentro da psicologia e trazer aqui de uma forma gratuita para que as pessoas possam se beneficiar com alguma informação, com algo que elas estejam precisando ouvir. Porque muitas pessoas não vão, num momento difícil, buscar ajuda, buscar por uma terapia, ou aquilo nem faz sentido para a pessoa. Mas às vezes ela vai vir aqui buscar por algo. Às vezes ela nem sabe que precisa dessa ajuda, mas ao ouvir um vídeo, pode ser que ela receba uma informação que seja útil,
que gere um insight na vida dela. E o mínimo que a gente pode agregar na vida da pessoa já é algo grandioso, porque pode fazer a diferença. Então, embora eu atue numa profissão que faz super sentido para mim, aqui é um outro cenário, porque aqui é algo que eu posso auxiliar de uma outra forma. Claro que de uma forma mais generalizada, mais aberta, mas que pode beneficiar alguém. E isso faz sentido para minha vida. Diferente de antes de eu me formar em psicologia, quando eu trabalhava em comércios, em outros locais que aquilo não fazia tanto sentido para mim. Porque, por exemplo, eu trabalhava como vendedora, então eu tinha que gastar uma energia imensa para ser simpática com as pessoas, para estar vendendo, estar atendendo. E eu já sou uma pessoa mais reservada, então falar demais me cansa. Então por aí já não me deixava muito contente, mas eu fazia meu trabalho do jeito que precisava ser feito. Porém, aquilo não trazia sentido para minha vida. Eu sempre pensava, nossa, que sentido tem nisso? Qualquer pessoa pode estar aqui vendendo, pessoas muito melhores do que eu, inclusive. Tem pessoas que têm aquele jeito de vendedor que convence a qualquer pessoa a comprar, e esse não é bem o meu estilo, porque eu sempre vou pensar no outro. Será que a pessoa realmente precisa disso? Será que isso vai fazer sentido para ela? Então aí já complica um pouco. Então, embora eu fizesse a minha parte, fosse simpática ali, mas eu respeitava muito a pessoa que estava ali, sobre ela querer comprar ou não. Por quê? Porque isso também tem a ver comigo, com os meus valores, porque eu sempre penso no outro. Será que o outro vai se sentir bem com isso? Será que eu empurrando alguma coisa ali, a pessoa vai se sentir confortável? Então é o meu olhar sobre o ser humano e isso está em mim. Então quando você faz algo que não vai bem de acordo com o que você acredita ser o ideal, com os seus valores, com o que faz sentido para você, vai gerar um desconforto, isso é inevitável. Claro que dependendo da situação, inclusive quando eu não era formada em psicologia, eu trabalhava em tantas outras áreas, eu respeitava a política de cada empresa, porque aquilo para mim era o certo a ser feito. Então às vezes a gente faz o que é preciso, o que é necessário, e também é importante separar as coisas, porque talvez você tenha que fazer algo ali que não é bem o que você gostaria de fazer, mas é necessário, então tem que separar, para que não haja uma culpa interna, como se você tivesse feito algo errado, porque você quis fazer, por mais sutil que seja. Então você vai precisar analisar em que contexto você se encontra e se perguntar, isso está relacionado com os meus valores? Isso faz sentido para minha vida? E outra coisa também, para encontrar um propósito, como eu falei, podem ser coisas grandes, como podem ser coisas simples. E não precisa estar atrelado a um trabalho, a sua vida profissional. Você pode até trabalhar em algo que não faça tanto sentido assim na sua vida e fazer algo em outro momento específico. O exemplo que eu falei aqui do YouTube. Quantos canais tem aqui dentro que a pessoa também está colocando um conteúdo de valor? E não são só canais que falam sobre saúde que vão ter valor aqui dentro. Às vezes é um canal que fala sobre maquiagem, sobre culinária, sobre tantas outras coisas, mas aquilo faz sentido para você estar ensinando alguém. Então não importa o assunto, o tema, importa que você olhe para aquilo e fale, isso que faz sentido. Às vezes é algo de entretenimento, música. Mas você já parou para pensar que às vezes a pessoa ouve aquele vídeo, é uma música, algo que gera bem-estar, e isso é você que está proporcionando à pessoa, então tem um valor aí. Às vezes a gente não encontra também porque não se questiona, não se pergunta, não se conhece, não percebe que às vezes um propósito de vida, às vezes não é algo tão grande, como por exemplo ir lá na África e ajudar um monte de pessoa que passa fome. Às vezes isso não é possível. Então faça o que é possível hoje. Use os recursos que você tem hoje para fazer algo que você entenda que gera um propósito. Inclusive eu estou dando o exemplo aqui do YouTube, porque um dos motivos de eu estar aqui hoje é porque eu me beneficio com muitos canais aqui do YouTube, com pessoas que trazem um conteúdo de valor e de diversas áreas. Eu dei o exemplo da maquiagem antes, mas eu sigo uma pessoa aqui dentro
que tem um canal grande, que é super divertida, que ensina a pessoa a se maquiar, mas com muita leveza, descontração. Então são vídeos que fazem sentido assistir, e para ela faz sentido ajudar com a autoestima da mulher. Eu, inclusive, já desenvolvi até um afeto aqui com a plataforma do YouTube, porque eu mesma já fui beneficiada e ainda sou, com muitas pessoas que trazem conteúdos diversos, mas que fazem sentido para mim. Tem pessoas que eu gosto de ouvir, às vezes não é mais nem o assunto que a pessoa está falando, mas é porque eu gosto da pessoa, me identifico com a pessoa e aquilo me faz bem. Então foi aí que eu também decidi estar aqui, porque da mesma forma que eu me beneficio e já me ajudou muito no passado, antes mesmo de eu buscar por uma terapia, de fazer o curso de psicologia, eu realmente cheguei nessa conclusão que eu também poderia ajudar alguém com alguma informação, com qualquer coisa, mas desde que eu fosse útil aqui dentro também. Então isso traz sentido para mim. E esse é um exemplo para que você entenda que nem tudo precisa ser algo tão grandioso. Às vezes são coisas simples. Então encontre também o seu propósito, caso você ainda não tenha isso bem definido. Talvez você tenha que resgatar coisas lá da sua infância, da sua adolescência, e que por vezes acabam se perdendo ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, por N motivos. Então espero que de alguma forma eu tenha conseguido contribuir com a sua vida, já que o meu intuito é esse. E se possível, deixe o seu comentário, porque também faz sentido para mim responder cada pessoa que está aqui, porque gera uma comunicação maior. Isso também faz sentido, porque muitas vezes vai ser um complemento do que foi falado no vídeo. E me conta se fez sentido para você ouvir esse conteúdo, se você já tem um propósito bem definido na sua vida. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para que eu possa te ajudar. Obrigada pela tua companhia até aqui e até o próximo vídeo.